Imagine ter mais de 60 anos e, ao analisar os resultados dos seus exames de sangue mais recentes, perceber que os seus níveis de creatinina estão gradualmente a subir acima do normal. O seu médico diz que a função renal está a deteriorar-se, de repente, todas as dores e o cansaço parecem um sinal de alerta. E se algo tão básico como pequenas sementes, que provavelmente já tem na sua cozinha, pudesse retardar ou até reverter os danos silenciosos que estão a ocorrer nos seus rins? Essas pequenas fontes de energia são normalmente consideradas apenas mais um lanche. A verdade, porém, é muito mais potente. Algumas sementes funcionam como aliadas dos seus rins, removendo toxinas, reduzindo a inflamação e auxiliando na remoção natural do excesso de creatinina. Isso é comprovado por estudos publicados em revistas especializadas em nutrição renal e pesquisas de organizações como o National Institutes of Health. Surpreendentemente, porém, algumas sementes comuns que a maioria das pessoas acredita serem os saudáveis podem, na verdade, piorar a situação, causando retenção de líquidos, aumentando a pressão arterial ou sobrecarregando os glomérulos, que são filtros renais sensíveis. Continue comigo se está cansado de se sentir letárgico, ver a sua energia diminuir ou se preocupar com os próximos exames laboratoriais. Hoje, vou partilhar 4 sementes potentes que demonstraram melhorar a função renal e reduzir a creatinina elevada, particularmente em pessoas com mais de 60 anos. Então, se os seus rins já estão com problemas, deve evitar estas 3. Por fim, uma receita simples de 5 minutos por dia que combina as mais eficazes para melhorar os seus resultados. Isto não tem nada a ver com suplementos caros ou idas frequentes ao médico. Dar ao seu corpo o que ele precisa para se curar é a chave. Vamos começar com o primeiro tesouro desconhecido que tem sido usado há séculos para proteger órgãos importantes e limpar o corpo. Pense nos seus rins como filtros entupidos por anos de acumulação. As sementes de chia atuam como uma espécie de esponja orgânica. Elas incham e transformam-se num gel quando devidamente embebidas, o que ajuda os movimentos intestinais, remove a pressão dos rins para que não tenham de trabalhar tanto e absorve as toxinas no intestino. De acordo com uma pesquisa da Harvard Medical School sobre doenças crônicas, a chia, que é rica em fibra solúvel, ômega 3 de origem vegetal e antioxidantes potentes, reduz a inflamação interna, que é uma das principais causas do declínio renal. Durante 3 meses, idosos que ingeriram cerca de 15 gramas de chia devidamente embebida por dia foram monitorados em um estudo publicado no Journal of Renal Nutrition. Eles apresentaram uma diminuição leve, mas consistente, nos níveis de creatinina e melhora na produção de urina. Imagine isso como limpar os canos para facilitar a remoção de resíduos. Para usá-las imediatamente, embeba uma colher de sopa em meia xícara de água por pelo menos meia hora ou até formar um gel espesso. De estômago vazio, beba logo pela manhã. Também pode misturá-las num batido ou sumo sem açúcar. São muito mais seguras e eficazes para rins sensíveis quando ativadas em água, por isso nunca as coma secas. Se estiver disposto a experimentar esta troca fácil amanhã, escreva o CHIA nos comentários. A seguir, temos as sementes de aipo, uma semente que passa despercebida, mas tem um impacto significativo na saúde renal. Por gerações, essas pequenas sementes têm sido usadas como um diurético tradicional, aumentando suavemente a produção de urina para eliminar o excesso de creatinina sem o uso de produtos químicos agressivos. Elas têm ingredientes ativos como butuftalida e apigenina que relaxam os vasos sanguíneos, reduzem a inflamação e protegem os minúsculos filtros glomerulares do estresse. De acordo com um estudo publicado no Journal of Medicinal Food, tomar extrato de sementes de aipo por 6 semanas reduziu a pressão arterial e melhorou os marcadores renais em pessoas com pressão arterial levemente elevada. Com o tempo, a pressão arterial mais baixa resulta em menos danos aos tecidos renais, o que é especialmente importante após os 60 anos, quando a hipertensão se transforma no assassino silencioso dos rins. O método mais simples? Numa chávena de água, ferva uma colher de chá de sementes de aipo por 10 minutos, coe e beba logo pela manhã. Como alternativa, triture e adicione pequenas quantidades a saladas, arroz e sopas. Consulte o seu médico primeiro se tiver alergia ao aipo ou estiver a tomar anticoagulantes, mas para a maioria das pessoas, isso é uma mudança suave. Isso nos leva ao tema das sementes de feno grego, uma semente antiga que tem se mostrado capaz de proteger os rins de dentro para fora. O feno grego faz mais do que apenas apoiar os rins, ele também trata de problemas subjacentes, como inflamação e alto nível de açúcar no sangue, que danificam os pequenos vasos sanguíneos que irrigam os rins.
repleto de alcaloides, flavonoides e saponinas, ele protege contra os danos oxidativos causados por medicamentos, diabetes e toxinas. O Instituto Nacional sobre o Envelhecimento enfatiza que o açúcar no sangue estável preserva a função renal a longo prazo. De acordo com uma pesquisa em animais publicada no Journal of Renal Failure, o extrato de feno grego reduziu significativamente a ureia e a creatinina após apenas 30 dias, ao mesmo tempo que melhorou os marcadores de filtração. Quando adicionado regularmente, usuários humanos com problemas leves a moderados relatam resultados positivos. Se conseguir tolerar o amargor suave, mastigue as sementes ou mergulhe uma colher de chá em meia chávena de água durante toda a noite e beba o líquido pela manhã com o estômago vazio. Para melhorar o sabor de sopas ou chás, triture as sementes secas com canela. Para evitar gases, comece com pequenas quantidades. Esta semente também ajuda na digestão, por isso é boa para todo o corpo. Por último, as sementes de melancia torradas são as mais subestimadas, mas as mais acessíveis. Depois de comer a fruta, não as deite fora. Estas sementes são um diurético barato que alivia a carga de trabalho dos rins, estimula o fluxo urinário e diminui a acumulação excessiva de líquidos. Elas aumentam o fluxo sanguíneo para os rins, melhorando a eliminação de resíduos, pois são ricas em magnésio, zinco, ferro e vitamina B, bem como em cucurbitacina, que relaxa os vasos sanguíneos. De acordo com uma pesquisa do Departamento de Farmacologia, indivíduos que beberam chá de sementes de melancia por 15 dias tiveram uma ligeira melhora nos níveis de creatinina e aumento no volume de urina, e eles não tiveram nenhum problema eletrolítico ou picos de pressão arterial. Depois de comer a melancia, basta enxaguar, secar e torrar levemente as sementes. Coma um punhado como lanche ou triture-as e adicione-as ao iogurte, aveia ou smoothies. É simples e transforma o desperdício no aliado dos rins. No entanto, há um aviso importante: se os seus rins estiverem fracos, algumas sementes podem ter um impacto negativo. Para começar, evite sementes de girassol salgadas. Embora pareçam inofensivas, o alto teor de sódio, até 200 mg por punhado, piora a creatinina, causa retenção de líquidos e aumenta a pressão arterial e a carga de trabalho dos glomérulos. De acordo com as diretrizes da National Kidney Foundation, o excesso de fósforo também se acumula quando a filtração diminui, danificando artérias e ossos. Se possível, opte por sementes sem sal em pequenas quantidades. Se tiver problemas crônicos, melhor ainda, evite-as. Em segundo lugar, muitas sementes de sésamo. São ricas em nutrientes, mas também têm um elevado teor de potássio e fósforo, que se acumulam quando os rins falham, aumentando o risco de perda óssea, problemas cardíacos e câimbras musculares. Muitas pessoas abusam do tahine sem medir. Se a sua creatinina estiver elevada, limite-o rigorosamente ou evite-o. Em terceiro lugar, sementes de abóbora salgadas ou processadas. As naturais podem ser benéficas, mas as comerciais que contêm sal, conservantes e gorduras prejudiciais à saúde aumentam a pressão arterial, causam inflamação dos tecidos e impedem a eliminação de resíduos. Para obter benefícios sem riscos, opte sempre pelas simples, torradas em casa. Porque se preocupa em melhorar as coisas, chegou até aqui. Esta é a sua rotina diária potente, uma bebida matinal de 5 minutos que combina os melhores protetores. Pegue uma chávena de água filtrada ou água de cocô pura, meia colher de chá de feno grego que foi deixado de molho durante a noite, uma colher de sopa de chia embebida, gel formado, uma colher de chá de sementes de melancia torradas moídas, o sumo de meio limão fresco e uma pitada opcional de açafrão para efeitos anti-inflamatórios adicionais. Despeje em um copo grande, deixe descansar por alguns minutos e beba sem comer nada. Esta combinação aumenta a circulação, elimina toxinas, reduz a inflamação, estimula a urina sem desidratação e fornece antioxidantes e minerais para apoiar os tecidos renais. Durante 3 semanas, faça isto 4 vezes por semana. Muitas pessoas relatam sentir-se mais energizadas, ter menos inchaço nos tornozelos e urinar com mais frequência e de forma mais clara. Isto deve ser sempre usado em conjunto com exames médicos, nunca deve ser usado em substituição de cuidados especializados. O envelhecimento dos rins não é insuperável. Esses pequenos ajustes regulares ajudam a reconstruir a força a partir de dentro. Qual semente o surpreendeu mais? Já experimentou alguma que ajude os rins? Se planeia começar amanhã, deixe um sim nos comentários. Para conhecer formas mais naturais de recuperar a vitalidade após os 60 anos, clique no sino, inscreva-se e clique em gosto se isto lhe abriu os olhos.
Partilhe isso com uma pessoa com mais de 60 anos que precise, e às vezes, uma única semente pode fazer toda a diferença. Para obter mais conselhos sobre rins e pressão arterial usando o melhor da natureza, continue a assistir aos vídeos recomendados no ecrã. O seu corpo vai agradecer.